Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ouço ótimo, mas não vejo. Tá, depende da rede de cada um também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar, porque, assim, eu queria mostrar os materiais que eu trouxe, sabe, várias coisas legais, que inclusive era legal vocês pegarem, vocês verem. Eh, Tem uns muito legais, quer ver, ó, que é uma enfim, vários materiais para a gente ver, artístico-pedagógicos, de BH, de fora de BH, de fora do Brasil. Posso tentar fazer dá dá para mostrar, Ivone, mas aqui tem gente que não está vendo, tem gente que não está ouvindo. Talvez seja melhor fazer uma gravação mesmo, com uma boa qualidade e salvar para vocês assistirem, né. Tem gente no celular, e no celular não dá para ver pequenininho as coisas, sabe. Eu vou também colocar toda essas disciplinas todas exigem estudo, né, gente, dedicação. Eu sei que todo mundo trabalha e tal, mas tem um material tão rico que vale a pena nós. Alguns materiais da Bienal que eu queria mostrar para vocês. Mas eu pensei então, nesse tempo que a gente tem, em explicar ações a 2 pelo menos, que tem esse desafio da criação de um material artístico pedagógico autoral, né, esse é o desafio. E para vocês criarem esse material autoral, era interessante vocês ampliarem o repertório de vocês sobre possibilidades de materiais artístico-pedagógicos. Eu vou tentar mostrar um que eu acho muito, mas muito fofo, muito incrível, que é uma grande na verdade tem vários, mas eu quis mostrar esse, que é uma grande publicação, quem está vendo aqui, ó, é um A3, né, na verdade, o dobro, que esse daqui é um material artístico pedagógico, do Museu Casa Rui Barbosa, lá do Rio de Janeiro. Eles têm, sobretudo é um museu casa, a natureza de museu casa compreende você entender também como aqueles moradores moravam naquele lugar, né, uma coisa da estrutura também de habitação. E aí eles têm uma equipe de educadores super forte, super engajada, e aí eles produziram esse material, artístico pedagógico, que tem a ver que é uma coleção do corte e cola. Então, ó, eles têm toda a casa para ser recortada e montada como uma maquete, desde a fachada da casa, ó, desde a fachada com aí eles têm uma pesquisa sobre os jardins, então tem a miniatura de todas as espécies do jardim do Museu Casa Barbosa, a dobra das águas do telhado, assim, é um material super, super legal, super bonito, sabe. E eles têm também, eu não tá aqui agora então, a Iane escreveu: "Ai, que vontade de pegar, de olhar, de abrir", é isso, tá, gente? Essa era uma disciplina que seria super potente se ela fosse presencial. Eu sei que tem bastante gente que mora fora de BH também, então tem uma questão logística, né, da viagem, mas, assim, essa realmente era uma disciplina que daria, assim, seria muito bacana. Aqui, ó, escadaria, tá vendo? Cada árvore. E aí você monta uma grande maquete, que aí fica aqui, como essa da foto da entrada. Uma grande maquete com todo o espaço arquitetônico né, eles têm essa pesquisa do jardim histórico, o jardim do Museu Casa Rui Barbosa é um jardim histórico, então todas as espécies, elas têm pesquisa, né, assim, são protegidas, todo um manejo de cuidado e de reprodução das mudas. Assim, é uma pesquisa muito densa, muito intensa, e aí eles sintetizaram como parte do material. E uma outra coisa desse mesmo material do Museu Casa Rui Barbosa, que aí depois no vídeo eu posso tentar mostrar, eles fizeram também aquela brincadeira de criança que você corta os personagens e depois vai trocando a roupinha, vai colocando, e
têm também esse mesma coleção do Recorte e Cola com os personagens, o Rui Barbosa, a esposa dele, os filhos, todas as pessoas que moram. Tem também as vestimentas, daquela época, todo mundo brincava, era muito legal. E aí tem a roupa de dormir, a roupa de banho, os grandes trajes, né, da época. Então, assim, é um material artístico pedagógico, e todo mundo, de todas as idades, por exemplo, eu tenho alguns, eu já recortei e fiz alguns, mas esse daqui eu falei: "Não, esse daqui eu vou deixar inteiro, porque a proposta é muito incrível". Né, e eles têm também uma página aqui, ó, a base dos jardins, tá vendo? E aí tem aqui toda a orientação. Dani falou: "Não seria possível uma visita técnica sem nota da turma para apresentação deste material para quem puder ir?" Pois é, poderíamos fazer. Pois é, Gabi, então vou deixar aí essa sugestão. Eu me disponibilizo, tá? Se vocês quiserem, contem comigo, às vezes no sábado de manhã mesmo, a gente vai, leva os materiais, faz um piquenique, né? A gente, nesse retorno presencial, a gente dá abraço, passa álcool, dá abraço, faz isso tudo. Pensem nisso, de repente, né, até as tutoras a gente pode organizar, trazer um pouco mais de calor, um pouco de encontro. Acho que essa oportunidade também de vocês se conhecerem, trocarem contato, né, é potente. E aí a Ivone também perguntou: teríamos que fazer nossa tarefa nessa forma? Não, essa é uma das. O que eu estou propondo para vocês na avaliação 2 é que vocês inventem, pensem, é um material artístico-pedagógico autoral. Um caminho para isso que eu estou indicando é vocês pensarem nas turmas de vocês, em algum conceito que vocês já precisam trabalhar, né? Porque o nosso dia a dia escolar, eu sei como é exatamente isso, ele é tão corrido, a gente acaba com um material pronto, ou um livro didático que outra pessoa fez, que não foi especificamente para o nosso contexto escolar. Então, a minha sugestão é: peguem um material, peguem o foco do público. Então, para qual público vocês vão criar um novo material? Tá? Então, assim, é a turma de vocês? É uma turma de ateliê que vocês dão aula? Então, pensem para aquela turma a partir de um conceito a partir da poética pessoal para vocês. Então, de que maneira a professora artista Andréia trabalha o pessoal de criação, de que maneira o professor artista Bruno, a professora artista Daniela, a professora artista Cássia. Então, peguem a poética pessoal de vocês, de trabalho, de vocês como artistas, né? De que maneira esse indivíduo, eu, Daniele, artista, também me coloco, Daniele, professora, né? A gente estudou um pouco sobre isso nas metodologias. Então, pensem na criação de um material artístico-pedagógico, talvez para trabalhar. Ó, eu vi uns vídeos, devemos fazer texto escrito descrevendo. Vou explicar. E aí outra pergunta ótima também da Maíra: e para quem não é professora, quais possibilidades poderiam ter? Excelentes perguntas, gente. Olha, pensem na poética pessoal de vocês e produzam um material. Inventem, criem, é um material autoral, é um material novo, tá? Eu vou colocar lá no Moodle vários links para vocês olharem outros materiais, os materiais da Bienal. No site da Bienal tem todos os materiais para fazer download dos PDFs. Ó, esse daqui foi o da última, são fichas sugerindo interação com obras de arte. Olha aqui a grossura da caixa. Isso tudo de ficha. Cada ficha tem uma proposta para trabalhar com obras, ou seja, muitas possibilidades. Então, pensem na poética de vocês, como entrar em contato com arte, como viver uma experiência artística a partir do ponto de vista de vocês, da prática de vocês. Pensem que vocês vão fazer, por exemplo, essas pessoas que elaboraram esses materiais, elas não necessariamente são professoras de uma turma, elas fizeram base num conceito, ou num espaço, ou numa instituição, ou numa obra, por exemplo.
tá? Então, é produzir um material artístico-pedagógico a partir de um conceito, tá? Essa é a proposta. A outra pergunta, para quem não... A Cássia falou, as crianças amam materiais artísticos pedagógicos, proporcionam uma suspensão do tempo total, gente. Olha, esse material aqui também que eu queria mostrar, tá no Instituto Arte na Escola. Olha o tamanho, Arte BR. São grandes pranchas. A nossa vida está tão virtualizada, a gente tem vontade de pegar as coisas, de abrir as imagens, né? Ó, vários jogos, várias imagens grandes, tá vendo? Jogos para trabalhar com cada imagem, caminhos propositivos. Eu comecei a falar, não sei se vocês... A nossa abordagem para a criação de material artístico-pedagógico é do professor artista propositor, que tem a base no propositor da Lígia Clark, do Hélio Oiticica, do Caprou. Então, assim, essa é a nossa fonte de provocação, né? A própria Lígia falava, eu não sou artista, eu sou uma propositora. Vocês viram isso lá nos textos da disciplina. Então, se coloquem nesse lugar de propositores, propositoras e propositores artísticas. Então, como sistematizar, como organizar um material para que as pessoas possam entrar em contato com aquele conteúdo e pensem em uma proposta, tá? Então, a ideia é isso. Eu estou sugerindo qual que seria o caminho da avaliação 2. Vocês vão escolher um conceito no campo da arte. Pode ser um conceito técnico, um conceito conceitual, um conceito da história da arte. Então, por exemplo, vou pegar o conceito da textura. Então, para trabalhar com textura no campo da arte, quais as possibilidades? Aí eu tenho baseado também muito nesses materiais da Bienal, por exemplo, esse daqui é um outro material do ano, agora estou em dúvida qual que foi o ano, ó, tá vendo? É uma caixa. Nessa caixa da Bienal tem um monte de coisa. Caiu tudo aqui. Ó, ficha, tem jogo, tem impressão em pequeno formato, tem livreto, tem impressão em grande formato, tem várias coisas. Que esse é o material artístico pedagógico que a equipe de educadores artistas da Bienal, outros educadores trabalharem com as obras que foram expostas nesse ano da Bienal em suas... Tá? Então, eu estou sugerindo isso. Pensem num suporte. É uma caixa? É uma bolsa? É não sei, um caixote? É uma roupa? É um grande nó? Uma grande matula? Não sei. Pensa, então, um conceito e um suporte, e a partir desse suporte, por exemplo, a caixa. Eu peguei a caixa e vou colocar tudo sobre esse conceito que eu estou escolhendo. Então, aí eu falei textura antes, vou escolher, por exemplo, o conceito de colagem. Se eu escolhi esse tema da colagem, eu vou colocar pesquisa de colagem, exemplos de colagem, obras que são dessa técnica da colagem, artistas que trabalham com a colagem, e vou achar um caminho para fazer uma proposição artístico-pedagógica de trabalho em sala de aula com esse tema da colagem. Então, é isso. Então, vocês vão fazer esse material, vocês vão produzir fisicamente esse material e depois no chat lá, no Moodle, vocês vão fotografar esse material. Estou pedindo 4 fotos sobre o processo da montagem, da criação desse material, 4 fotos sobre o material pronto. Então, o material pronto ficou assim, ó, por exemplo, essa caixa, a lombada atrás, aí o jeito dessa caixa, ela abre, tá vendo? Diferente daquela outra que abria para frente, essa caixa tem o que eles chamam de luva no design gráfico. E aí dentro dessa luva tem 3 volumes e um que abre assim. Olha a abertura desse, ó. Ó, olha aqui. E aí tem as fichas. Esse material aqui sobre como inventar coisas que não existem da Bienal,
ele abre desse jeito. Olha que lindo. Ó, aqui. E aí entra na luva. Não é muito maravilhoso? E aí tem o caderno de processos dentro desse material. Tá? Então, pensem, como que vocês vão montar, pensar esse objeto, é um material artístico-pedagógico físico. Vocês vão grafar, quem quiser filmar, quem quiser fazer um GIF dessa montagem, e vocês vão registrar como se fosse uma ficha técnica mesmo, como que esse material vai ser usado, para qual público foi pensado, quais os desdobramentos dele, quais as referências que vão construir esse material. Então, é basicamente isso. Então, eu estou pedindo na avaliação 2, 4 fotos de processo, 4 do material pronto. Ah, professora, pode ser uma foto e um vídeo? Pode ser 3 fotos e um vídeo? Pode ser 3 vídeos? Pode, tá? O que eu quero ver, porque nós estamos à distância, é o seu processo. Então, compartilhe o seu processo, 4 fotos é o mínimo, tá? E a descrição, você conte o que é esse material, como que ele faz, como que usa ele, possibilidades e quais as referências, esse conceito que você escolheu. Vou voltar aqui nas perguntas. Para quem não é das artes visuais, produzir um material dentro da área em diálogo com as artes visuais, quem não é das artes visuais, pode produzir um material artístico-pedagógico da sua área, é importante que seja dentro da grande área de conhecimento de arte. Ah, eu sou do teatro, eu posso produzir um material de teatro? Pode, não precisa necessariamente, pode ter um diálogo com as artes visuais, né? Você pode sugerir esses atravessamentos. Ah, eu quero propor um material artístico-pedagógico que tenha a ver com o corpo, que tenha a ver com o movimento. Pode, pode. Ah, então, o importante é que tenha, né, o foco no campo da arte. Inclusive porque a gente pensa a arte contemporânea, não tem essa separação, né? A gente tem as linguagens híbridas. Uma performance, uma instalação, ela tem som, ela tem corpo, ela tem objeto, ela tem pintura, ela tem um gelo que derrete. Então, vocês podem pensar, né, dentro da área de arte, pensando na contemporaneidade, o que vocês querem propor. E um caminho pode ser pensando na escola, na turma de vocês, ou pensando também na poética pessoal de vocês. A Viola também, a Cássia está sugerindo para as artes cênicas, maravilhosa. A Rafaela, o material de hoje acabou de resolver com uma impressão de um jogo de tabuleiro. Vou fazer um livro destacável. Maravilha, Rafaela. O André, o material que pretendo otimizar será teatro de sombras. Maravilhoso, dá para fazer muita coisa legal. Pode ser teatro, não pode ser incluído como artes visuais, pode ser teatro sim. Pensa esses atravessamentos entre as áreas, tá, gente? A gente sabe que as artes não se resumem às linguagens, aí já é uma crítica da BNCC, a BNCC. Então, pense assim, é um material artístico-pedagógico, de que maneira provocar, potencializar experiências artísticas com públicos escolares, públicos espontâneos, famílias, né? Esses brinquedos, esses materiais artísticos aqui, eu brinco com os meus sobrinhos, assim, ó, de jogar, escolhe a ficha, esse aqui que é da animação, tem várias coisas muito legais que dá para fazer e propiciar essas experiências artísticas em qualquer lugar. Então, André, pode ser foco no teatro de sombra maravilhoso, inclusive porque o teatro de sombra ele é super visual, ótimo. A Cássia falou que o mestrado dela foi sobre teatro de sombras, ótimo, pode compartilhar material. Aquele fórum, tá, gente? É para compartilhar indicação. Tenho certeza que todos e todas vocês conhecem outros materiais muito legais. Davi, eu posso apresentar atividades que eu trabalho com as minhas turmas? Davi, pode, desde que ele seja autoral e que ele tenha esse foco de provocação de foco é esse, pensando no campo da arte, no campo da arte e em atravessamento com o campo da educação, esse foco de experimentar e viver mesmo uma experiência artística.
A Nilmar, eu pensei no Teatro de Sombras também, já tem uma pesquisa na Casa de Arte Sabiá. Ótimo. Ó, Luciana, mínimo 4 fotos e um tanto de fotos que você achar que você conseguiu mostrar a sua proposta, tá? Não tem máximo. Ah, eu quero fazer então um vídeo. Pode. Eu quero ver, para a gente ver, para todo mundo ver o que vocês criaram, tá? O mais importante é que seja uma. Não pense assim, ah, eu vou fazer igual tal lugar. Não, você vai fazer igual você mesmo. Pensa assim, esse é o desafio, vou fazer um material autoral. E depois a gente pode partilhar entre a turma e cada um entrar em contato e fazer um grande inventário de material artístico-pedagógico de cada turma, de cada polo. Olha que legal, né? Então pensem nisso, assim, o desafio é esse. Fortaleçam, enriqueçam o repertório artístico-pedagógico de vocês sobre materiais existentes, mas pensem, e agora? Como que eu vou fazer o meu? O que que eu vou propor, né, de forma autoral? Vamos ver, posso trabalhar a montagem com base no dadaísmo? Pode. Gente, é um conceito no campo da arte, é um material artístico-pedagógico. Eu não vou colocar aqui um conceito, isso não faz o menor sentido, inclusive porque alguns conceitos estão no contexto da poética pessoal de uns e não estão no contexto da poética. Faz sentido no contexto escolar de uns e não faz no sentido do contexto escolar de outros. Faz no sentido da área de trabalho, né, da área de conhecimento que cada um trabalha e não faz para outros. Então, o mais interessante é isso, cada um vai puxar um conceito, vai puxar um fio a partir desse conceito e vai construir um material. Então, a gente vai ter um grande inventário de materiais artísticos pedagógicos de cada turma, plural, diverso, né? E isso vai ser muito legal também. Não, peraí, antes, ó. A Maíra, trabalho com patrimônio cultural e audiovisual. Posso fazer um vídeo que conte a experiência do usuário em alguém bem tombado, experimentando o espaço, já que sou arquiteto? Maíra, pode, mas lembra que o foco do material artístico-pedagógico é que o público que tiver em contato com ele tenha uma experiência artístico-pedagógica. Não é um documentário, por exemplo, tá? Então tem essa diferença. Então, de que maneira o público, a pessoa, o outro, né? Por exemplo, eu vou entrar em contato, as tutoras, a turma, eu vou conhecer o seu material artístico-pedagógico e eu quero ter uma experiência artístico-pedagógica a partir do seu material. Então, esse é o foco, tá? Vocês não estão produzindo material, relato de experiência, não estão produzindo nada disso, artigo, não é isso. Vocês estão propondo, pensem-se como propositores, tá? Né? Acho que a obra da Lygia Clark realmente é potente como inspiração nisso. As obras delas são para pegar, para sentir, para botar na cara, para passar no pé, para deitar e passar por cima para respirar. Então, pensem nisso, é um material que provoca uma experiência. Então, de que maneira esse material que vocês estão fazendo, eles também provocam uma experiência artístico-pedagógica. Mas pode ser nesse tema, pode ser com essa pegada, entendeu? É só criar esses links e essas relações. A Estela perguntou: as tecnologias atravessam minha vida, então pode ser esse diálogo? Pode, super pode, maravilhoso, super pode se inspirar em artistas? Pode. Inclusive, eu estava propondo, eu posso colocar aqui no chat, uma proposta, ó, a partir da obra, um exercício para a gente fazer hoje, não sei se vai dar tempo, talvez não. Eu propus que a gente fizesse uma experiência a partir da obra do Cildo Meirelles, do Desvio para o Vermelho, né? Posso colocar aqui se der tempo, e depois a Gabi fala, se não der, não tem problema, tá, gente? É um pouco, porque, de que maneira, o que eu fiquei pensando? De que maneira o nosso encontro hoje, e de que maneira eu, como professora, artista, propositora, também sou capaz de convidar e convocar vocês a uma experiência artístico-pedagógica agora, todo mundo junto, tá? Então, eu fiz uma proposta. Eu coloco lá para vocês terem uma... Fala a proposta do Cildo. Qual é? Vou falar.
Vou falar, só vou acabar de tirar as dúvidas aqui, porque eu acho que é legal, assim, esse nosso contato é muito mais legal do que ver lá no Moodle, né? É... Então, a Rebeca falou, pode se inspirar em artistas? Pode. Você pode escolher uma obra a partir dessa... Que conceitos essa obra suscita? Pode ser conceito sobre cor, pode ser conceito sobre algum tema, pode ser conceito sobre mesa. Então, que conceito essa obra suscita e como trabalhar uma experiência artístico-pedagógica a partir desse conceito. Então, ó, aí a Cássia falou, tem livros lindos da Kátia Cantão sobre museus e artistas. Sim, maravilhoso, a Kátia Cantão é maravilhosa. A Rebeca, pensei em algo inspirado na Lídia Clark, mais maravilhoso ainda. A Lídia Clark é a nossa grande musa inspiradora, grande provocadora um pouco desse pensamento todo que a gente está construindo aqui. A Daniela perguntou, poderia fazer algum trabalho relacionado a desenho ou esculturas de frutas e animais? Pode. Gente, você vai puxar um conceito, o seu conceito é desenho, aí você o seu conceito é cor, o seu conceito é performance, pode trabalhar, o seu conceito é cinema, o seu conceito é corpo, então você vai pegar um conceito e vai trabalhar sobre ele, tá? Por exemplo, aqui, ó, essa caixa de ferramentas da Bienal de São Paulo. Bienal foi como criar coisas que não existem. Inclusive, o desenho, né? O desenho disparador aqui dessa caixa de ferramentas existem, mas um bicho, um objeto, uma coisa que não existe. É um desenho de grafite, sabe? Então não precisa ficar assim, vou ter que inventar a roda. Não, é um desenho de grafite de uma coisa que não existe, mas que ela foi inventada. Então agora existe, né? E aqui essas fichas elas falam sobre isso, tá? Aqui, ó. Aí ela fica perguntando como criar, inventar coisas que não existem. Essa é a provocação dessa Bienal aqui. Então, vocês podem pegar um conceito, uma pergunta, uma questão e trabalhar o material de vocês a partir disso. Entendi. Aí, Maíra, entendi. Eu posso pensar em algum espaço cultural que faça essa provocação? Pode. Pensa que é um material autoral. Então, você vai pegar uma maneira de lidar, de pensar, de viver, né? De experimentar a arte nesse lugar que existe, tá? Aí depois, Elisângela, estou criando um livro de artista, pode ser? Pensei nessa proposta porque posso trabalhar. Gente, pode ser uma coisa que vocês já estão pesquisando, maravilhoso. Como criar um material artístico-pedagógico sobre livro de artista? Então, vai ser o conceito que a Elisângela vai puxar. O material artístico-pedagógico dela vai ser sobre livro de artista, esse é o conceito. Aí o Alisson falou que fez um trabalho já com a Lídia Clark com as turmas, com dobraduras que eles amaram, ótimo. Aí a Elisângela falou que pode trabalhar com diversas formas de linguagem diferentes. Isso mesmo, a ideia é essa. Pensa em um material autoral. Ó, mais uma pergunta aqui. Falei de novo, ó, mínimo de fotos. O mínimo são 4 fotos, tá? Nos 2 exercícios. Já tá lá no Moodle. Eu só estou aproveitando o nosso encontro aqui, o nosso calor virtual, para explicar de novo. Pode ser 10? Pode. Não, para explicar meu material, eu preciso de 20 fotos. Pode. Coloca direitinho o arquivo no PDF ou faz uma animação. Aí tem uma outra pergunta aqui, mas não é da minha disciplina, não. É de outra. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Já são 10h12, o nosso teto era 10h15. Ai, que dó, tinha tanta coisa para mostrar, para falar, para contar, para propor. Como é que faz, Gabi? Dani. Dá uma ajuda aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, Dani, aproveita. eu não tenho dúvida a respeito da sua disciplina, que inclusive eu amo, sou apaixonada com as suas proposições. Muito obrigada pela aula maravilhosa. Mas olha só, eu estou com muito. Desde ontem eu não consigo acessar o Moodle. Eu estou sem acesso ao Moodle. Tá dizendo que minha senha, meu login, está tudo inválido. Nilmara, eu vou te pedir para enviar um e-mail para a secretaria. Já enviei, tá. Eu enviei para o suporte para pedir. Você já enviou para o suporte? Repetição de senha. Já.
Você enviou que dia para o suporte? Hoje. Tá, eles demoram em torno de 24 a 48 horas para responder, Sim. normalmente, né? Então, você deve ter essa resposta até terça-feira, quarta de manhã, tá bom? Então, como eu estou sem acesso, Dan, eu vou te perguntar se eu poderei, né? Porque eu não recebi esse e-mail da sua aula, quem me passou foi uma colega. Ela também recebeu o e-mail do suporte explicando que estava dando problema. Eu também não recebi esse e-mail. E eu estou me perguntando se aconteceu alguma coisa com, né? Assim, estou sem saber de nada. E aí eu gostaria de saber se eu vou ter um prazo a mais para entregar esse trabalho. Então, Nilmara, sim, nesses casos, sim. Aí eu vou te pedir para enviar um e-mail para a secretaria, informando o problema e solicitando o prazo, tá bom? Só para a gente Tá registrar. bem. Tá. O da secretaria é o CESPEA? É, Muito obrigada. Obrigada, professora Dani. Obrigada, querida. Quem mais, gente? Gabi, o que a gente falar? Eu queria mostrar esse daqui também dessa Bienal aqui, ó. Também é um tipo um envelope que abre e aí tem vários materiais, mas tem um jogo de tabuleiro dentro. Ó. Tem um tabuleiro para jogar e aí um outro jogo também com obras, que é muito legal. Então, todos esses materiais, principalmente da Bienal, de todos os anos, aqui o tabuleiro, eles estão disponíveis para jogar, para fazer um download em PDF. Então, vocês podem fazer, ou vocês podem mandar um e-mail para lá, esses materiais são todos gratuitos. Aqui, ó, o outro tabuleiro do jogo. Olha o tamanho. Vocês podem, talvez, tentar conseguir, não sei se é possível, mas pelo menos o PDF vocês conseguem acesso. E dá para reproduzir, fazer também em sala, né? Trabalhar como também referência para vocês. E aí, gente, eu vou tentar fazer um gravando a minha fala com o arquivo que eu preparei, né? Falando um pouco das referências, trazendo um pouco da teoria, falando um pouco sobre os textos da disciplina. E eu acho que a gente não consegue, não tem mais tempo para fazer o exercício que eu trouxe na proposição, mas era basicamente, eu trouxe as imagens do desvio para vermelho 1, 2 e 3, para a gente ver juntos aqui o desvio para o vermelho do Cildo, que está lá no Inhotim desde 2016. E eu abri um Padlet e pedi para vocês, ia dar 5 minutos, pedi para vocês fazerem uma composição dos objetos vermelhos que vocês tiverem em casa e postarem uma foto. Então, a gente ia fazer um desvio coletivo para o vermelho e postar no Padlet. Nesse Padlet que eu coloquei aqui o link. Posso colocar de novo. Quem quiser fazer, quem tiver tido vontade de fazer, pode fazer ainda. Posso colocar aqui o link das imagens do Inhotim, do desvio para o vermelho, quem não estiver lembrando. Eu não vou arriscar tentar compartilhar minha tela, porque está ruim aqui as nossas conectividades, mas eu vou abrir aqui o link, quem quiser ver e conseguir abrir aí. E aí é isso, um pouco isso que eu pensei para hoje, assim. Tem muitas coisas para falar, mas eu também não quero passar o tempo da professora Fernanda, que também é ótima, e a disciplina dela no link aqui, ó, quer ver, ó? Esse é o link das 3 obras do Cildo, Desvio Vermelho 1, 2 e 3. Aí vocês podem ver, se quiserem fazer. Aí a ideia era a gente criar um inventário coletivo, né? Um inventário
de desvio para o vermelho dentro de cada casa. E aí a gente tem esse material agora, essa coleção de imagens de desvio para o vermelho, também aí para a gente pensar. Deixa eu ver, tem mais coisas. Tem uns pedidos de data, ampliação de prazo. Gente, isso é com a coordenação e com as tutoras. A princípio, essa disciplina de laboratório iria até o dia 5. Esse era o nosso teto, que é um mês, né? São só 15 horas essa disciplina, que é deliciosa, que ela poderia ter 60 horas, e a gente ficar pensando vários materiais, mas ela é curtinha. Então, o prazo, o prazo para essa atividade, para essa avaliação 2, acho que já está quase no disciplina. Mas se a coordenação, né, a professora Gabriela, decidir prorrogar por conta desse, tá? Mas é uma coisa administrativa, não depende de mim. Obrigado por assistir uma pós aqui. Estou na mesma hora. Mas tudo bem, obrigado. Tudo bom final de semana. Um monte de gente... tá. Um monte de gente... A Nilmara falou que vota na disciplina para 60. Quem sabe aí uma nova divisão curricular, né? É isso, 10h20, já estamos atrasados, que pena que, né? Mas tudo, enfim. Eu vou tentar gravar o vídeo que eu posto lá no Moodle, e se a coordenação, as tutoras também quiserem organizar depois um encontro presencial, um piquenique, quem puder, quem tiver por aqui, mesmo que não seja obrigatória, cada um leva o material que tiver para partilhar com a turma, eu também estou super aberta. A gente faz um piquenique lá no jardim, lá na grama da EBA ou da FAI, também. A cidade lá da UFMG tem um jardim mandala maravilhoso. Estou super aberta, tá, gente? A gente pode combinar, vou deixar aí essa articulação com as tutoras e coordenação. Beleza? Gabi, e aí? Dani, Temos mais obrigada. Eu vou aproveitar para falar em relação a prazos. A gente enviou um cronograma nessa semana e, na verdade, enviei só para as professoras tutoras, né, para a conferência, e a gente vai enviar para os estudantes essa semana. É muito complicado mexer nos prazos agora, primeiro porque as disciplinas têm uma carga horária, né, e a carga horária está relacionada a um período também. E a outra é porque ampliar o prazo significa ampliar o prazo de correção de trabalho, de lançamento de nota, né? E aí não tem como fechar o semestre. E no próximo semestre a gente tem o TCC. Então, esse lançamento ele tem que ser feito de forma mais ágil nesse semestre anterior ao TCC, tá? Inclusive, os exames especiais, eles não serão todos ao final. A gente vai fazendo a partir do momento em que a disciplina termina, tá bom, gente? Vocês vão receber o calendário essa semana. Obrigada, Dani, obrigada. Ô, Cássia, eu concordo com você que se a gente pensa assim, a qualidade cai. Mas tem uma questão aí do curso que é o seguinte, a gente tem um calendário CAPES e um calendário UFMG. Assim como nos cursos de graduação, como nos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, então, inclusive, eu queria dizer isso, o curso, a coordenação tem feito, e os pedidos que vocês enviam para a entrega de trabalho posterior à data, a gente tem sido muito flexível, né? A gente entende as circunstâncias, né? De cada um de vocês. Agora, só que a gente não consegue... Eu vou olhar esse calendário de novo, mas eu estou adiantando que para nós não é fácil
ampliar esse cronograma. Não é fácil, porque a gente tem um prazo a cumprir. Não é uma coisa que a gente define independente das outras instâncias, né? A gente define a partir da publicação do calendário da UFMG e conforme o calendário da CAPES. Sim, os exames... Espera aí só um minutinho, gente. Os exames especiais serão após as disciplinas e por atividade, assim como temos feito desde o início. Caso alguém tenha tido problema de postagem do fórum, que não ficou aberto, a gente enviou um e-mail, né, na quarta-feira, falando que a gente estava corrigindo os problemas no Moodle. Se a pessoa não enviou porque o fórum não estava aberto, veja lá agora, se o fórum estiver aberto, você já posta a sua atividade. Se houve qualquer outro problema e não teve o jeito de postar atividade, envia um e-mail para a secretaria. Sim, Mariana, exatamente isso. Por favor, enviem o e-mail para a secretaria. Gente, veja bem, se a atividade estava marcada para entrega, a atividade não estava aberta. Tá, a gente vai conversar isso e retorna, tá, gente? Porque o interesse é de que as coisas corram o melhor possível, tá bom? Eu vou passar a palavra para a Fernanda. Agradeço a Dani. Enquanto vocês estão aí, eu vou dar uma olhadinha aqui também nessas atividades, tá bom? Obrigada. Só despedir aqui. Obrigada, tá? Pela atenção. Desculpem aí as questões técnicas e em breve a gente se encontra. Eu vou ver se eu também consigo orientar alguns TCCs no próximo semestre. E aí a gente vai se falando mais, tá? Beijo, Obrigada, bom dia. professora, Ótima aula bom aí com a dia. Fernanda. Beijo, Fernanda. Beijo, Dani, obrigada. Chegando aqui. Bom dia a todos, todas e todes. Já estou vendo aqui as perguntas e vou falar um pouquinho também da avaliação e dos prazos direitinho. Estou agora também com certo receio de compartilhar aqui a tela, não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês, mas eu vou fazer uma tentativa para poder até explicar essa atividade que deixa eu ver de quem foi a questão que colocou aqui. Acho que foi a Cássia, né? Que falou sobre a avaliação 1, que a data é até amanhã, né? Para entrega. Isso, Fernanda, com relação a isso, como não estava aberta a atividade, é importante dar um prazo maior. Tá, mas eu queria também, obrigada, Gabi, mas eu queria também, eu até fiz aqui uma simulação da atividade para vocês, para compartilhar, eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês, para vocês, para te esclarecer um pouco como essa primeira atividade, que ela é bem tranquila mesmo, né? E queria compartilhar com vocês para a gente verificar se vocês acham que existe, que se é necessário realmente alterar essa data ou se é possível fazer até amanhã, porque vocês vão ver que é muito tranquilo, assim, esse primeiro exercício. É um exercício mesmo, né?
Na verdade, vou começar esclarecendo um pouquinho sobre sobre a disciplina, que, como a Dani colocou, assim como a disciplina dela, é uma disciplina curtinha, né, de 15 horas, e que eu pensei para essa disciplina já fazer um aquecimento mesmo, fazer uma prévia do que de qual é o tema que vocês pretendem, né, trabalhar, pretendem avançar um pouco, estudar no TCC, no trabalho de vocês de conclusão de curso, de finalização, né, o trabalho de finalização do curso. Então, essa disciplina ela vai fazer essa proposição e essa reflexão do tema que vocês podem já ter, né? Ele pode ser que já esteja definido a partir de tudo que vocês viram no curso até agora, através das proposições, das disciplinas, das linguagens que vocês viram, ou pode ser um tema que vocês ainda não viram, mas que vocês já trabalham em sala de aula, que vocês já têm uma construção sobre ele, e que vocês pretendem aprofundar um pouco mais agora na pesquisa do trabalho de conclusão de curso. Então, essa disciplina tem esse primeiro exercício que vocês já devem ter visto no Moodle, que é um questionário com 4 perguntas, como eu comentei, é um aquecimento mesmo, para vocês exercitarem essa reflexão a partir do tema que vocês querem. Então, são 4 perguntas, eu vou até ler as perguntas aqui, mas são 4 perguntas que vão trazer um pouco dessa reflexão, que é qual o tema, né, que vocês pretendem trabalhar no projeto de vocês, no trabalho de conclusão de cursos, desse tema, o que vocês estão estudando, né, o que vocês têm interesse nesse tema que vocês definirem, né, como o de pesquisa. Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é o que vocês querem descobrir desse tema, né? Qual é a dúvida, enfim, a intenção que vocês têm a partir desse tema que vocês querem descobrir, que vocês ainda não saibam, né, sobre esse tema que vocês têm interesse. E a quarta pergunta é o que vocês querem entender, porque a partir da escolha do tema, o que vocês querem entender sobre esse tema, né? Então, são 4 perguntas, eu até fiz a resposta, fiz aqui um modelinho de uma resposta para vocês, para compartilhar com vocês, né? Vou ver se eu consigo compartilhar a tela, mas nesse intuito mesmo da gente fazer essa construção coletiva mesmo, né? Porque é um exercício, não é vocês não vão aprofundar nesse momento, é mais esse exercício de tudo que vocês já viram até hoje, não só no curso, né, na especialização, mas também através da trajetória profissional de vocês, como professores, professoras, educadores, educadoras, enfim, como agentes, né, dentro do espaço onde vocês realizam essas proposições de trabalhos educativos, artísticos educativos, né? Então, é mais nesse sentido, esse exercício, que a proposição desse exercício. Eu vou tentar fazer o compartilhamento da tela aqui com vocês, da avaliação 1, da minha resposta, né? Porque o que eu fiz? Eu fiz, a partir da minha pesquisa, eu tinha essa construção, né? Que eu lembro que minha orientadora lá atrás fez esse exercício comigo quando eu estava com muitas dúvidas, né? Eu sabia do que eu ia pesquisar, mas não sabia o que eu queria pesquisar dentro daquele tema. E aí eu fiz esse exercício, e por isso que eu estou propondo para vocês também, porque eu acho que ele ajuda bastante nesse primeiro momento. Mas eu queria compartilhar para vocês verem que é um bate-pronto, assim, só para a gente conseguir construir juntos e juntas. Eu vou tentar compartilhar, se eu não conseguir, eu leio. Tudo bem, gente, até aqui? Alguém me dá um joinha, só para eu... Sim, Fernanda. Acho que Tudo bem? O áudio está ok? Está tudo... A gente está pondo as perguntas lá no chat, Pro. Tô acompanhando, vou acompanhando, eu não estava, não. Eu estou com o olho aberto, mas eu não estava acompanhando.
Entrega, tá. Tá ótimo. Nossa, tem tantas coisas aqui, tem os agradecimentos da aula da Dani junto com as perguntas. Eu acho que uma pergunta é importante, uma resposta que é importante, que a Eneida Regado colocou, professora Fernanda, até respondi as perguntas sem aprofundar muito, mas não dá 3 laudas. Deste tamanho, eu teria que aprofundar, pesquisar mais, e achei difícil pensar isso em pouco tempo. Não, 3 laudas é com a capa, o questionário com as respostas, e no final, eu esqueci de colocar, hoje eu vou fazer toda uma revisão ali do Moodle, e no mínimo 3 referências que vocês tenham para ter pensado nesse tema, porque uma das referências que vocês vão colocar ali, então são 3 laudas, uma é a capa, outra é o questionário com as perguntas, então esse questionário com as 4 perguntas, Eneida, é isso mesmo, só dá uma página, não vai avançar mais que isso, porque são respostas curtinhas mesmo. Tá certinho o seu entendimento, o que você colocou. E na última página, 3 referências, porque uma delas é que vocês vão trabalhar para a segunda avaliação, que vocês vão fazer um fichamento, uma ficha de leitura, que parece também ser a coisa mais simples do mundo, mas eu fiz a minha primeira ficha de leitura só no mestrado. Eu não fiz ficha de leitura na graduação, eu não fiz ficha de leitura na pós-graduação, e aí só quando eu cheguei no mestrado, eu fiz um fichamento mesmo, uma ficha de leitura, que aí tem lá o modelinho, eu passei para vocês o modelo da ficha, como é que vocês vão fazer, então fiquem tranquilos, que tem um modelinho na avaliação 2, mas que vai ser só uma continuidade da avaliação 1, que daí uma dessas referências vocês vão escolher só para fazer esse fichamento, para fazer esse desdobramento, essa reflexão mesmo, né? O fichamento é uma reflexão mesmo da leitura que vocês fizeram, né? E aí vão fazer uma espécie de um resumo mesmo, também curto, nada, uma lauda, só para vocês, sobre o tema, né? Que vocês escolheram para a gente já começar a fazer essa reflexão, se realmente esse é o tema que vocês querem avançar, e essa escolha é pessoal, né, subjetiva, e que bom que seja, porque eu acho que quando a gente escolhe um tema para pesquisar, ele tem que ser um tema que nos agrade, né? Tem que ser sobre uma linguagem que nos agrade, que a gente tenha mais empatia, tenha mais, né, aproximação, porque provavelmente essas leituras, inclusive essa bibliografia que vocês vão colocar, vocês já tenham feito. O que vocês talvez não tenham feito ainda é um resumo dessa leitura, e que já vai, se for o tema que vocês forem trabalhar mesmo no TCC, isso já vai ficar para vocês, inclusive como material do TCC. Né? Um material ali, o resumo, alguma citação, que vocês já vão ter ali como conteúdo para ir compondo esse texto do TCC, né? Do trabalho de conclusão de curso, né? Da finalização do curso. Deixa eu só verificar, Maria Lenice colocou também aqui, eu acho que é a mesma dúvida, né? Então, são 3 laudas com a capa, uma lauda é a capa, a segunda lauda é o questionário que eu coloquei para vocês na avaliação, e a terceira lauda, né, a terceira folha, são as 3 referências. E aí, dessas 3 referências, vocês vão escolher, bibliográficas, vocês vão escolher uma, que vai ser a ficha de leitura, né, o fichamento que vocês vão fazer para a avaliação 2. Então, uma é desdobramento da outra. Né? Ela é bem tranquila nesse sentido, porque essa escolha já vai definir o fichamento, né? A ficha de leitura que vocês vão fazer. Deixa eu ver se aqui eu falo tudo bem, né? Por isso que é estranho voltar, né? Teve o herê, né? O síncrono, aí a gente foi acostumando com em falar um pouco sozinho, né? Sozinha a gente fica, mas aí agora a gente dando aula agora de novo, eu entendo o quanto era melhor estar junto pessoalmente, né? Presencialmente. Aqui tá, assim acho possível. Isso mesmo, uma lauda é o roteiro, certinho.
A Maíra falou que já fez o trabalho, sendo a capa, 3 laudos, as referências. Isso, referência 3 no máximo, não precisa mais que 3. 3 referências, está perfeito, e aí a escolha vai ser de uma delas, de uma dessas referências, né, bibliográficas, para compor o trabalho 2, que eu já vou abrir hoje, inclusive no Moodle. Já está pronta, né, a atividade, já tá no Moodle, eu já vou abrir para vocês também já fazerem, mesmo que a entrega não é amanhã a entrega é desse trabalho 1, mas eu já vou abrir para vocês também começarem a fazer essa conexão dos 2 trabalhos. E a avaliação 3, eu vou abrir um fórum, e aí eu já vou fazer tudo isso hoje também, para ficar tudo alinhadinho já ali com a proposição, para ficar bem redondinho, porque 15 horas é rapidinho mesmo, né? Daqui a pouco já está finalizando a disciplina, né? Daqui praticamente 11 dias, né? Dia 5 de outubro, já finalizamos a disciplina. Então, por isso que eu pensei numa coisa muito curtinha, né? Muito, assim, dinâmica essas atividades, e para a gente começar a exercitar esse pensamento, né? Da construção desse projeto que vai virar, posteriormente, já o TCC de vocês. Rebeca, acho que abriu sem querer o microfone, né? Vou ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês esse material só com a resposta. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Oh, que ótimo! Todo mundo, será? Ou melhor, vou fazer a pergunta contrária. Alguém não está conseguindo ver? Então eu acho que... Para mim também embaralhado, não está nítida as letras. Não está nítido? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, aumento um pouquinho. Mas eu vou ler. Quem falou, desculpa, a voz, agora eu estou compartilhando. André. André, obrigada, André. Eu estou me vendo, mas não estou vendo vocês agora. Estou vendo a minha página compartilhada e só o meu rosto. Mas eu vou ler aqui, de qualquer forma, André, para poder ajudar a entender, mas basicamente o que vocês estão vendo aqui já é a resposta, né, do trabalho, que é esse roteiro, né, que eu passei para vocês. E eu vou ler, porque eu vou falar um pouquinho sobre, bem rapidamente mesmo, eu vou ler esse roteiro e, na sequência, eu vou falar um pouquinho para vocês de como foi a minha experiência, porque essa resposta que eu dei aqui foi a partir da minha experiência de pesquisa. Então, depois que eu ler aqui a resposta para vocês, eu vou falar um pouquinho para vocês como foi a construção da minha experiência de pesquisa. Eu fiz um PowerPoint também, mas que eu não vou passar ele, porque ele está mais cheinho, mais recheado, mas que eu vou compartilhar com vocês lá no Moodle, sobre a pesquisa de uma forma mais linear, mais completa, né? Mas eu queria hoje mais bater esse papo e tirar dúvidas, e aí a gente pensar junto em como se dá essa construção, muitas vezes, do nosso tema de pesquisa, né? De onde parte, de onde surge. Então, aqui, ó, no exercício, no roteiro que eu passei para vocês, a primeira pergunta é qual o seu tema, né? Então, o tema do meu projeto, no caso, desde o TCC, né, da minha pesquisa, foi sobre a encadernação no Brasil. Então, isso eu tinha muito claro, que esse era o tema que eu queria trabalhar. Mas isso é muito grande, né? Encadernação no Brasil, né? O tamanho do Brasil, né? Como que eu consigo dar conta de tudo isso, né? E aí vem a segunda pergunta, né? Deste tema, estou estudando, aí a minha resposta. Deste tema, estou estudando sobre o ensino do ofício da encadernação no Brasil. Então, minha pesquisa sempre teve interesse, dentro do tema da encadernação no Brasil, meu interesse foi sempre estudar sobre o ensino. Eu sempre tive, porque como eu sou professora, então sempre a minha ideia era entender-me, né, meu questionamento, vamos dizer assim, né, era sempre sobre como esse ensino da encadernação se deu no Brasil.
Mesmo assim, está muito amplo ainda, né? Tá, o ensino da encadernação no Brasil, mas como que eu mapeio ainda melhor, né? O que eu quero descobrir sobre esse tema, né? Sobre o ensino do ofício da encadernação. Isso, essa resposta eu também, nesse exercício que eu comecei a obter, né? Que eu quero descobrir os espaços e as escolas, né, no Brasil, onde era realizado o ensino do ofício da encadernação. Então, a partir do momento que eu mapeio, que eu quero estudar sobre encadernação no Brasil e depois sobre o ensino, como que eu vou conseguir chegar no ensino da encadernação no Brasil? Através de descobrir, mapear quais eram os espaços e as escolas que ministravam esse curso, né, sobre a encadernação. E a última pergunta, vocês viram que está bem curtinha a resposta mesmo, porque a gente não vai alongar, porque senão já começa a ficar muito grande mesmo e a gente se perder um pouquinho. Então, elas são bem curtinhas as respostas. E a quarta pergunta, a fim de entender o quê, né? Como, por quê, o quê? Então, a minha quarta resposta foi a fim de entender a quem era destinado o ensino do ofício e como era a metodologia, né, do ofício da encadernação no Brasil. Então, no final, eu vou desdobrando até chegar na questão do método. Porque a partir do momento que eu falo que eu quero descobrir sobre o ensino da encadernação, a forma que eu encontrei para poder pesquisar sobre o ensino foi pesquisar a metodologia utilizada para o ensino. Então, esse foi o meu caminho, esse roteiro foi o roteiro que eu preenchi mesmo, de verdade, quando eu fui começar a realizar a pesquisa do trabalho de conclusão de curso, de TCC. E isso desdobrou no TCC, mestrado e doutorado. E toda a minha pesquisa foi nesse caminho da encadernação no Brasil. Cada um, né, num caminho diferente, para uma vertente diferente, porque daí eu comecei a pesquisar sobre os espaços, e esses espaços foram os meus objetos, né, no mestrado. O espaço que eu pesquisei foi o SENAI, o Serviço de Aprendizagem Industrial, porque eu me formei como encadernadora no Senai, então foi muito bacana pesquisar o espaço, que foi meu espaço de aprendizado, né, de formação, e no doutorado eu pesquisei fui um pouquinho para trás, e aí pesquisei sobre as escolas salesianas. Inclusive, na época não morava aqui ainda em Belo Horizonte, eu sou de São Paulo, né, morava em São Paulo, vim pesquisar aqui em Barbacena, que é onde fica o Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa, e onde está toda a documentação dos padres salesianos aqui no Brasil, concentrada, né? Gente, eu vou deixar de compartilhar essa página para voltar, agora eu quero ver, deixar de compartilhar, né? Compartilhar foi, e agora eu quero ver o contrário. Que eu quero voltar lá na página para ver o chat também, né? O chat para a gente... Ixi, Maria, como que eu deixo de compartilhar? Se alguém puder me... Eu fiz o mais difícil, que é compartilhar. Agora Professora, aperta no share screen, que ele vai parar de compartilhar. Ele é o mesmo dispositivo para compartilhar e para parar de compartilhar. Agora... Aí, voltou. Ei, obrigada. Eu fiz o mais difícil, que foi compartilhar. Verdade. Eu não consigo parar de compartilhar. Mas é bom que a gente desaprenda a usar isso, é sinal que a gente está voltando para o presencial. Nossa, eu estou até feliz, porque teve uma época que eu estava assim, né, super antenada, e agora a gente esquece ainda bem, né, das coisas. É ponto positivo. Ponto positivo, é verdade. Então, eu quis... então, acho que para vocês visualizarem, vocês viram que é curtinho mesmo, né? Assim, é uma lauda ali, as respostas, né? Para construir, para começar, na verdade, ainda não é uma construção, é um processo que vai começar essa construção, né, do tema de pesquisa de vocês. E aí, a ideia, né, é que vocês comecem a refletir sobre, como eu comentei com vocês, sobre tanto as disciplinas que foram ofertadas na especialização,
talvez linguagens que vocês ainda não tivessem visto, que gostaram, se apaixonaram, e aí eu quero pesquisar sobre esse tema, ou sobre já trabalhos que vocês já realizavam, já vem realizando, né? Com certeza, na construção, como eu disse, na trajetória profissional de vocês, e que talvez seja o momento, inclusive, de fazer esse aprofundamento. Eu vou, então, falar um pouquinho, né? Deixa eu ver só se tem alguma pergunta nesse caminho aqui, que eu coloquei aqui as respostas. Se vai ter um retorno avaliativo e indicativo de cada tema enviado. Sim, da gente entender se está no caminho certo. Eu acredito sim, Rebeca, com certeza. Esse retorno para saber se é o caminho, né? Do tema, para entender se está no caminho certo, do tema que vocês estão escolhendo ali, fazendo, construindo a partir dessa avaliação, né? Dessa atividade. Não vou falar avaliação, porque é mais um exercício mesmo, né? É um exercício avaliativo, só para não ficar tão... Coloco sim, Daniela. A Daniela está perguntando se eu posso colocar depois esse documento com as respostas no Moodle. Eu coloco sim. Ainda não, Maria Lenice, você falou se após essas respostas precisa contextualizá-las. É mais uma resposta abrangente, assim, mais não tão aprofundada. Porque se a gente for fazer esse aprofundamento agora, esse aprofundamento ele já vai começar a se tornar um pré-projeto mesmo de pesquisa, que vocês já vão ter isso um pouquinho mais para frente. Durante a especialização mesmo, o curso, vocês vão ter esse momento, né, de uma construção mais aprofundada do pré-projeto, para depois chegar no TCC mesmo, no trabalho de conclusão. Então, nesse momento, a gente não vai fazer um aprofundamento tão grande, que senão já começaria a se caracterizar, até porque a disciplina é curta, já começaria a se caracterizar como um pré-projeto mesmo de TCC. Então, a gente não vai ter o tempo suficiente para fazer esse aprofundamento, precisaria de uma disciplina pelo menos de umas 60 horas para fazer isso. Mas, nesse caso, a gente é mais esse início de reflexão, esse começo de reflexão mesmo, para vocês começarem a pensar no tema, porque daqui a pouquinho está aí já o TCC, né? Passa muito rápido esse tempo, parece que a gente tem todo o tempo do mundo, mas ele já está aí apertando, né? Deixa eu só ver a Ludmila aqui colocou, Fernanda, e no caso do meu tema, ter partido da experiência e curiosidade, não de uma referência bibliográfica. Pronto, Ludmila, você me deu agora o gatilho para poder falar para vocês um pouquinho de onde partiu. Eu espero que ajude, viu, Ludmila? Mas de onde partiu, né, a minha... de onde veio o meu tema? De onde partiu o meu tema? Você falou que, no caso do seu tema, ter partido de experiência e curiosidade, né? E não de uma referência bibliográfica. O meu tema partiu exatamente de uma experiência, né? Então, eu vou tentar, né? Nosso tempo, só me confirma comigo, Gabi, até 11h30, né? Mas agora são 10h52, eu vou tentar, bem assim, de forma sucinta, falar para vocês um pouquinho, assim, uns 20 minutos mesmo, falar para vocês um pouquinho de de onde partiu o meu tema, né? De onde vem esse tema para a minha vida, porque é a minha vida mesmo, eu pesquiso sobre esse tema há 15 anos, né? De forma ininterrupta. Então, é uma experiência bem profunda mesmo. Então, quando eu fiz o curso, a graduação estava no final da graduação de artes visuais, eu fiz licenciatura plena em artes visuais. Logo no final na licenciatura, inclusive, no final do curso, eu fui fazer um curso de encadernação, porque eu sempre tive facilidade de trabalhos manuais, né, de trabalhar com manualidades. E aí eu fui fazer um curso de encadernação, porque é sempre aquela coisa, eu ia comprar um caderno para desenhar e nunca conseguia achar o caderno do jeito que eu queria.
foi exatamente por isso, não foi porque eu queria ser encadernadora, porque eu queria trabalhar com encadernação, eu só queria fazer um caderno com folhas de papel craft, papel sulfite, vegetal, eu queria misturar folhas. E aí eu vi que tinha um curso, uma oferta de um curso no Senai, lá em São Paulo, né, no Serviço de Aprendizagem Industrial. E aí fiz esse curso do Senai, era um curso de um semestre, um intensivão, assim, e aí eu fui fazer esse curso, na época, eu até fazer um gancho aqui com a apresentação da Dani, que ela falou dos materiais educativos, né? Na época eu trabalhava em educativos em São Paulo, em espaços, né, de arte, com arte e educação, eu trabalhei no CCBB, no Itaú Cultural, no Museu Lazar Segal, na Bienal, eu trabalhei durante 7 anos, né, como educadora, né, nesses espaços educativos, e trabalhei muito com proposições também de atividades educativas, né. E aí, na época eu estava trabalhando numa exposição de gravura, de xilogravura, e aí veio o interesse de comprar uma prensa para poder fazer as gravuras, né? Fazer as impressões das gravuras. E lá em São Paulo tem uma área, um parque gráfico, que é exatamente no mesmo lugar onde fica o Senai, que é onde o Senai é um parque gráfico, né? Que é da parte de celulose e papel. E eu comprei uma prensa pequena, uma prensa bem pequena mesmo, assim, simples, nada, foi R$ 100 na época, uma coisa bem simples mesmo, e barata, né? E comecei a fazer o Senai. Então, juntou meio que as duas coisas. A prensa servia para fazer a xilogravura e para fazer os cadernos. E aí, essa vontade de fazer o caderno, né? Esse início, né, da vontade veio dessa questão de fazer os meus próprios cadernos. Isso foi no último ano da faculdade. Só que aí eu não imaginei que aquilo realmente fosse tomar a proporção que tomou, porque a partir do momento que eu fiz meu primeiro caderno, eu me apaixonei por encadernação. Foi uma coisa assim muito forte mesmo, ao ponto de pensar, se eu fosse fazer uma coisa na minha vida, até o final da minha vida seria isso. Foi quando eu refleti sobre isso que eu falei, eu faria encadernação até o final da minha vida, que eu falei, eu quero trabalhar com isso. Eu quero pesquisar sobre isso. Só que o trabalho veio antes, as coisas são um pouco juntas, caminham juntas, mas o trabalho veio antes da pesquisa. Porque quando eu fiz o curso de encadernação, eu já comecei a trabalhar com encadernação e fazer proposições, inclusive, de atividades que envolviam encadernação nos educativos, né? Fazer uns caderninhos, né? Uma coisa mais simples, assim como os que nós fizemos na nossa oficina, né? Na nossa aula presencial do primeiro momento, né? No primeiro módulo. Então, eu comecei a fazer caderninhos, encadernações mais simples, fazer proposições nos espaços educativos e comecei a fazer proposições de oficinas em casas de cultura, no SESC, né? Trabalhei 15 anos no SESC ministrando oficinas de encadernação, eu saí para vir para cá, né? Então, eu fazia já o básico, intermediário, avançado, já dava várias oficinas. Então, eu comecei com a prática da encadernação, fazendo encadernação. Essa pesquisa foi um pouco assim, se dando de uma forma que veio a partir da demanda, na verdade, dos alunos. Os alunos perguntavam, professor, e tal costura? E eu ia atrás e ia ver o que tinha de referência bibliográfica sobre aquele tema, sobre aquela técnica, e assim fui construindo o meu repertório. Até o momento, aí durante no meu TCC eu comecei a falar um pouquinho sobre a encadernação no Brasil, só para ter uma ideia desse tema maior, mais geral, mas não consegui aprofundar muito, mas já tinha ideia desse tema. E quando eu estava ministrando os cursos no SESC, foi quando um presente aconteceu, que eu falo, né? Que foi a minha orientadora, na época, fez o curso comigo. E aí ela perguntou para mim se eu não queria pesquisar sobre a história da encadernação. E aí eu falei, aprofundar, né, a pesquisa, porque ela viu os livros que eu levei, as referências, e aí eu falo que foi um presente, porque foi assim o meu caminho, né, que saiu da prática
Eu vendia cadernos, inclusive eu trabalhei bastante tempo, eu vivi bastante tempo ministrando as oficinas e cursos nos espaços culturais, SESC, e vendendo caderno. Eu fazia muito, participava de feira, vendia os cadernos, quando a gente aluga a mesa para fazer a venda, tal, produzia, era uma produção assim de 50 cadernos por semana para poder vender e sobreviver também desse fazer, né? E aí depois eu fui aprofundando a pesquisa, né? Fui colocando foco mesmo mais acadêmico, né? E aí nesse momento foi quando eu construí o TCC, que foi uma coisa bem ampla, assim, pensando onde seriam esses espaços, né? E já mapeando alguns deles a partir do Senai, que eu já tinha certeza desse espaço, porque foi o meu espaço de formação, e aí tentando mapear o que veio antes e o que veio depois. Foi uma pesquisa um pouco mais dura, porque ela não entrava muito na metodologia, ela entrava mais nessa questão dos espaços socioprofissionais, né? E que veio tive como resposta, né, a partir dessa pesquisa, eu já tinha algumas questões ali que eu achava que existiam, mas que daí vieram as respostas, mesmo as confirmações, que foi exatamente esse período do final do século XIX, começo do XX, pós-abolição da escravatura. Então, o ensino dos ofícios eram para ex-escravos, ex-escravizados, então, eram algumas questões que eu tinha que aí nessa pesquisa vieram essas respostas, e que eu aprofundei um pouco mais depois do mestrado. Quando minha orientadora fez o curso de encadernação comigo, que então primeiro ela foi minha aluna e depois eu fui aluna dela, a gente aprofundou mais ainda, porque a gente falou, ok, mapeado esses espaços, que foi o que tinha feito no TCC, por isso que às vezes não dá para a gente ir muito fundo, mas a gente já pode começar depois a pensar num projeto para continuar a pesquisa, no mestrado, né, no doutorado. E aí eu fui aprofundando no mestrado, porque daí eu falei, eu quero falar só sobre o Senai. E aí, como que eu cheguei no Senai, né? Consegui desenvolver e chegar a partir do tema e do mapeamento dos espaços socioprofissionais, desses espaços e escolas, como que eu consegui chegar na metodologia? Eu consegui chegar na metodologia a partir da biblioteca que existia dentro do Senai e do encontro com os manuais de encadernação. Quando eu me deparei, né, eu tenho todos eles, eu amo os manuais, né, de encadernação, eu sou fissurada por eles, né, mas não sei se dá para ver aí, mas esse é o manual do Senai, que é um manual maravilhoso, porque ele era feito, ele é todo colorido, ele é branco, rosa, não sei se vocês estão conseguindo ver? Ele tem as páginas aqui brancas, o começo, rosa depois, e no final, está meio assim, já desbotado, azul. É um senhor, né, esse manual, ele é da década de 40, 60, 70, 80 anos, né? A partir desse manual, aqui ele está reencadernado, porque ele era uma brochura, né? A partir desse manual, eu vi que tinha aqui uma informação que era uma informação que ia me ajudar a desdobrar essa pesquisa, que fala aqui que é do Ministério da Educação e Saúde, mas ele existe a partir de uma Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial. E aí eu fui pesquisar o que era isso. O que era SEBAI, essa Comissão Brasileira-Americana de Ensino Industrial? Foi uma parceria que o Brasil fez com os Estados Unidos na década de 40 para desenvolver uma metodologia de ensino aqui no Brasil, nas escolas industriais. E aí, dessa informação, eu cheguei nessa metodologia, né, na publicação que falava sobre a metodologia a partir dessa parceria do Brasil e Estados Unidos. E aí fui chegando nos livros e construindo esses documentos, esse corpus documental, essa rede de documentos, né? Esse daqui também, que daí é a metodologia que foi utilizada pelo Senai, eles deram um nome, chamava Séries Metódicas de Ofício. Por que séries metódicas? Eu comentei com vocês aqui que o manual ele é todo colorido, né? Branco, rosa e azul, porque o ensino dos ofícios no Brasil ele era destinado a crianças de 6 a 8 anos, crianças de 6, 7, 8 anos, meninos.
em sua grande maioria, só meninos aprendiam encadernação. E aí era todo colorido e grande, assim, porque era um ensino mnemônico, a partir de decorar as cores. Cada cor corresponde a um tipo de procedimento. Aqui na cor branca é a tarefa, então vai falar para os alunos qual a tarefa que eles têm naquele dia. E aí na tarefa ele vai falar, abra sua página vá agora para a página 30, que é a folha rosa. E aí na folha rosa é a operação que eles vão ter que fazer ali no dia. Então, no primeiro momento explica qual é a atividade, depois fala qual é a operação, e na operação ele vai fazer de novo uma remissiva, né? Ele vai remeter a qual página que eles têm que ir da página da folha azul, que é a informação sobre aquela tarefa que eles vão fazer. Olha que doido, nunca eu imaginava isso, gente. Então, a partir do manual de encadernação, eu consegui chegar em todos os documentos que fizeram que compõem o meu corpus documental. Eu fui chegando nessa parceria do Brasil e Estados Unidos, depois na metodologia que foi utilizada, depois aqui no próprio manual também, na última página. O manual tem tudo, gente. Por que eu estou compartilhando com vocês essa experiência? Porque, às vezes, o nosso tema de pesquisa não parece um tema que é possível de pesquisar, mas qualquer tema é possível. Eu penso dessa forma, que qualquer tema é possível pesquisar. E a gente criar um corpo de documentos para esse tema, né? O meu tema partiu de um manual, a partir de uma prática, e eu consegui construir todos os meus documentos de pesquisa, minhas referências bibliográficas, a partir de um manual de encadernação. Que às vezes a gente não dá muita bola, os manuais, coitados, são bem relegados, né? Porque a gente sempre vê como uma coisa técnica, né? Que não tem ali muito desdobramento para poder realizar, né? Uma pesquisa. Mas esse manual, por exemplo, me deu tudo, né? Porque aqui no final, inclusive na página dele, tem toda a biblioteca, o nome dos livros que compunham a biblioteca do Senai para esse curso. E foi daqui também que eu tirei esses outros livros aqui que eu comentei com vocês, da metodologia, porque daí ele dá todas as referências e que a maioria tinha lá no Senai. O que não tinha, eu consegui comprar, assim, a R$5 no estante virtual, porque são livros que não interessam muito as pessoas hoje, né? Um livro que fala Organização das Séries Metódicas, é um livro que é muito específico, né? Assim, assim, só vai ter interesse realmente num livro desse quem estiver pesquisando sobre as séries metódicas. E uma curiosidade, o Senai trabalha até hoje com as séries metódicas de ofícios, desde a década de 40. É a mesma metodologia que eles utilizam para o ensino dos ofícios e dos cursos que eles oferecem até hoje em todas as escolas, né? Isso é interessante porque a metodologia que eles utilizam tem sua base, né, no Taylorismo e no Fordismo, que é a questão da série metódica, que é sempre vir do mais fácil para o mais difícil. Então, você vai aumentando as dificuldades, né? E fazendo esse desdobramento das dificuldades. Inclusive, eles tinham uma ficha que eles avaliavam as crianças, né? Que eu coloquei na minha... Eu vou abrir aqui só para vocês terem uma ideia, né? Aqui é o mestrado, mas ele tem uma ficha. Olha o tamanho da ficha, gente. Que só para vocês verem essa linha que ela está descendo aqui, né? Então, é porque tem todas as atividades, ó, eu vou chegar mais juntinho, que os alunos precisavam... Eram 5 anos o curso. Então, os alunos precisavam ir desenvolvendo e evoluindo aqui, né? Cada uma das atividades para poder avançar e se formar no final, né? Para poder sair com o certificado ali, poder trabalhar como aprendiz, né? O menino saía e não ia poder abrir, né? Porque ele ia sair muito novo ainda, inclusive, se ele entrasse com 6 anos, né? Então, ele ia sair e ia trabalhar com um encadernador profissional para trabalhar como aprendiz, para depois de aprendiz ele passar para companheiro e depois ele ser mestre. Então, era toda uma etapa aí que durava pelo menos uns 10 anos para ele poder chegar ali naquele momento.
E aí vem outra parte da pesquisa que me interessa muito, quem eram esses meninos, né? Que eu não vou falar muito sobre eles, mas a gente vai vendo nos manuais, né? Algumas fotos, é um conjunto de 5 manuais de encadernação, né? Que eu pesquiso, e que um vai levando, remetendo ao outro, porque esse próprio manual do Senai, ele já vai fazendo, remetendo a outros manuais, que daí eu fui pesquisando esses outros manuais, que inclusive o do doutorado é o de um padre salesiano, que eu aprofundei a pesquisa nele, porque todas as referências do manual do Senai é baseada nos manuais dos salesianos. Então, uma coisa vai remetendo à outra. É tão bonito quando a gente vai encontrando vai descobrindo, na verdade, esse encontro, né? Mas daí aqui a gente vai percebendo pelas imagens, né? E corroborando mesmo, né? Vai tendo a certeza realmente que o ofício era destinado para, em sua grande maioria, inclusive tem os decretos da época, que eu pesquisei todas as leis e decretos da época da formação e da abertura das escolas. Então, o ensino dos ofícios era sempre destinado, nessas palavras mesmo que eu vou falar para vocês, para os meninos cegos, os meninos pobres, os desvalidos da sorte, então geralmente eram filhos de ex-escravos, então sempre com esse mesmo perfil, né? Então, para eles já servirem, inclusive, depois como mão de obra para a indústria, que estava começando a despontar aqui no Brasil no final do século XIX e começo do XX. Então, a gente vai percebendo, coitado dos manuais, as capas vai tudo soltando, né? Vai ficando no caminho, mas eu não tenho coragem de restaurar, mesmo sendo restaurada. Professora, a senhora poderia repetir essa última parte aí? A senhora falou dos escravizados que seriam aproveitados como mão de obra nas indústrias. Eu prestei atenção, mas eu perdi uma parte. Uma partezinha. Porque nesse período de 1882, mais ou menos, até 1890, já estava na iminência mesmo da abolição, né, que não tinha como, né, no Brasil, o último país a abolir a escravidão, né, então já estava na iminência da abolição, e com isso começaram a surgir leis, a gente já teve, a partir de 1850, uma grande imigração, né, no Brasil de europeus, principalmente italianos, né, que muitos deles se estabeleceram em São Paulo para trabalhar no Senai, que tem uma grande... Eugenia, né? O período da eugenia. É o período que a gente sempre brinca, que, na verdade, é o período todo, né? Desde de 1500, né? Mas a gente tem um período muito forte, que é desse período de tentativa mesmo, né? Que a gente fala, tem um autor que eu gosto muito, que fala sobre essa questão. Deixa eu pegar aqui a publicação, que é o Kabengele Munanga, que ele fala rediscutindo a mestiçagem no Brasil, que ele vai trazer, inclusive, os projetos que foram feitos exatamente para que tivesse assim, uma ideia de que em 100 anos, né, são projetos ali da década de 40, né, 30, para que em 100 anos a gente não tivesse mais pessoas negras no Brasil, né? Então, foi o período de 1850 a 1900 que a gente teve um contingente de imigração aqui no Brasil de europeus maior do que a população de escravos na época, de escravizados, né? Então, Entendi. A ideia era que houvesse uma miscigenação tão forte ao ponto de chegar em 100 anos a gente não ter mais população negra, só tivesse, no máximo, os mestiços, os pardos. Entendi. E aí a gente tem esse período que começa a ter a imigração aqui no Brasil, muito forte, mas são imigrantes europeus que, na sua grande maioria, eles já têm um ofício, já têm um trabalho, né? E que eles vêm também para trabalhar, né? Servir a indústria aqui no Brasil, eles já vêm. Minha avó é uma dessas pessoas, né? Eu até escrevi o prefácio a gente publicou a edição facsimilar, depois, se vocês tiverem interesse, eu ponho aqui o link, a edição facsimilar dos padres salesianos, né, que fizeram o manual de encadernação, que é esse daqui, ó.
A gente publicou a edição facsimilar dele pela UFMG, está no Museu Tipografia Pão de Santo Antônio. Eu ponho o link aqui para vocês. E aí eu fiz o prefácio e conto um pouco também nesse prefácio da minha história, que a minha história é um pouco essa também. Minha avó italiana, imigrante, que vem para trabalhar, analfabeta, né? Que vem para trabalhar também na indústria, na colheita, e que casa com um homem negro, né? Retinto, meu avô, e que é exatamente essa história do que aconteceu com esse projeto de miscigenação e clareamento, né? No Brasil, das pessoas negras. Então, a gente tem esse grande projeto se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, é um projeto de nação mesmo, que é o desenvolvimento da futura mão de obra para a indústria no Brasil, que são os filhos, né, desses ex-escravizados, que eles são esses meninos, né, com famílias numerosas, na maioria das vezes, famílias de 8, 10 crianças, e que grande parte dessas crianças vão para o ensino dos ofícios nessas escolas. Né? Nos salesianos, a maioria era órfã, né? Eram crianças órfãs. Quando eles falam desválidos da sorte, são crianças que às vezes a família não dá conta mesmo assim de cuidar e que essa criança vai para esses orfanatos para poder sobreviver, a família também conseguir continuar, e que eles vão aprender os ofícios e já trabalhando para a indústria ali, né? Já como mão de obra. E aí tem as outras crianças que não ficam o período integral, ficam só meio período, né, nas escolas. E é assim que vai surgindo essa grande mão de obra, né, e que a gente vê que tem projetos até hoje que insistem um pouco nisso, né. Muito obrigada, viu, pela explicação. Imagina, Érica, eu amo falar sobre a pesquisa, eu até vou me conter aqui, já são 11h15, né, a Cássia falou, professora, tenho medo das metodologias do Senai, eles produzem sujeitos obedientes. Isso, que é a série metódica de ofícios, né? Mas a gente sabendo disso ajuda a gente a fazer uma desconstrução também, né? Porque o importante é a gente entender de onde vem, porque eu lembro que quando eu fiz o curso, eu não tinha essa reflexão, eu não tinha Isso faz, né, 20 anos já. Eu não tinha essa reflexão. Fiz um curso e eu realmente depois passei a dar aula na mesma lógica, na mesma metodologia, e demorou muito tempo, uns 5, 6 anos, para eu conseguir pensar de uma outra forma, que foi quando eu comecei a pesquisar. Por isso que pesquisa e conhecimento é tudo, né? Porque muda completamente essa lógica quando você é aquele sujeito, né? Porque quando eu me vi como essa pessoa que estava ali também sendo, e a minha trajetória, a minha história é muito próxima disso, né? Toca muito nesse lugar, eu me vi como essa criança, como esse sujeito, né? Com essa sujeita. E aí foi quando eu comecei a fazer uma reflexão mais aprofundada mesmo, e falei, a história pode ser diferente agora, né? Pode ser outra, né? Por isso que eu acho que a arte, né, as artes, os ofícios, quando eu falo ofício e não arte da encadernação, é dentro de um conceito da época também, né? Porque a encadernação não era vista como arte, ela era vista como ofício. Então, é dentro também a Dani estava falando de conceito, é dentro de um conceito também, às vezes, até para não ser anacrônico, né? A gente não usar hoje um conceito diferente do que era, por isso que a pesquisa fala sobre o ensino do ofício, e não sobre o ensino da arte, da encadernação, para também ser fiel, né, a esse período e ao pensamento, né, vigente na época. Eu agradeço o Alex aqui que colocou a dissertação aqui, que está na PUC, eu fiz na PUC, em São Paulo, a dissertação de mestrado e doutorado na História da Ciência, porque eu queria muito abranger essas 3 esferas, que é a sociedade, né, epistemologia, que é essa coisa mais também das epistemologias negras, né, que na História da Ciência a gente consegue trabalhar um pouco com o lado B, a gente fala, né, não só com o lado, às vezes, A, da pesquisa, que é aquela... Às vezes, os autores sempre pré-definidos, a gente consegue avançar um pouquinho em autores que não são tão conhecidos, né? Mas eu não vou, acho que não sei, eu queria aproveitar esse último... Tem tanta coisa para falar que eu gostaria de compartilhar, porque eu gosto demais da minha pesquisa, mas
A ideia era exatamente, eu vou colocar um PowerPoint para vocês com 50 slides, aí está falando da pesquisa toda, também de uma forma mais mastigadinha do que a própria dissertação, né? Mas eu vou colocar para vocês também, para vocês darem uma olhadinha de uma forma mais linear, mas de verdade, assim, o que eu queria compartilhar com vocês é que faz 15 anos, 20 anos que eu dou aula de encadernação e 15 anos que eu pesquiso sobre a história da encadernação, e até hoje meu olho brilha quando eu vejo uma coisa nova sobre o tema. Assim, é muito empolgante para mim, mas porque o tema é um tema que me empolga muito, né? E que me toca muito. E aí, por isso que eu quis compartilhar com vocês um pouco dessa experiência e dizer de onde ela veio, que ela não veio exatamente de um lugar que era tão objetivo, né? Tão, não só objetivo, mas tão objetivo, consciente ou lógico, né? No sentido de, eu sei que eu vou pesquisar sobre isso. Não, ele veio de um lugar que foi do afeto mesmo, assim, do prazer, de um lugar que foi de sentir que era aquele tema que era sobre aquele tema que eu falaria, porque é sobre ele que eu falo até hoje, e ele que me faz meu olho brilhar e meu coração sempre disparar quando eu pesquiso e encontro alguma coisa nova. Quando eu encontro mais um manual fazendo parte desse conjunto, eu fico muito empolgada. Então, é mais ou menos sobre isso que eu queria falar com vocês e compartilhar com vocês, para dizer que é possível a gente estudar e pesquisar sobre um tema que também seja, às vezes, partindo de um outro lugar que não seja só acadêmico, né? No sentido de um objeto dado, de um tema dado, mas pode partir da experiência de vocês. E a gente pode tentar fazer sempre essa construção, ela é possível. Esses documentos, essa bibliografia, às vezes ela não é tão... Eu tive muita sorte, confesso, de no manual de encadernação do Senai, eu ter muitas dicas de onde eu encontrava tudo, né? Todos os documentos, e ter conseguido encontrá-los, né? Mas às vezes não é tão dado assim, né? Essa referência, mas é uma construção mesmo, é um processo que pode ser construído e que a gente pode validar tudo que está em volta também, né? Sabe? Colocar dentro de uma proposta e dentro de um lugar que valide academicamente, que, né, ele pode entrar como uma referência. Um manual, muitas vezes, e para muitos lugares, para muitas pessoas, pode não ser compreendido como uma referência bibliográfica, né? Como uma referência passível mesmo de pesquisa. Mas vocês veem, eu quis compartilhar porque de um manual saiu todo o meu corpo documental, todos os meus documentos e minhas referências bibliográficas, né? Então, para a gente expandir um pouco mesmo essa ideia e essas possibilidades, né? Para a gente se abrir mesmo, né? E ver que às vezes a potência está dentro da gente também, às vezes nem está tão longe, nem está fora, né? Está mais próximo do que a gente imagina, né? Mas eu me empolguei, eu sou empolgada, de manhã eu sou mais ainda. Mas eu queria... não tem fim, né? Não dá para finalizar, porque uma pesquisa, quando é um tema que a gente gosta, ela nunca vai ter fim mesmo. Isso que é o mais bonito da pesquisa, quando a gente escolhe um tema que nos afeta, nos toca. Mas eu queria abrir agora um pouco para dúvidas, alguma questão que vocês tenham em relação à pesquisa, à avaliação, né? Aproveitar esses últimos minutinhos, ou a própria... sobre qualquer questão. Eu vou ver, enquanto vocês vão falando, eu vou ver se tem alguma questão aqui que eu possa responder. A Cássia está falando verdade, professora, eu passaria o dia inteiro com você para te escutar, e eu falaria o dia inteiro, viu, Cássia? Eu também passei por esse método, demorei 20 anos para acordar. Quando a gente acorda, a gente fala, meu Deus, é isso mesmo, eu aprendi assim, e estou reproduzindo isso, né? Que o mais legal é poder entender e acordar e falar, eu posso fazer diferente, né? Isso é maravilhoso, é incrível quando a gente se dá conta, né? A Priscila colocou aqui a pintura Redenção de Cando, Modesto Brocos, né? Versa sobre esse projeto de branqueamento, exatamente, a pesquisa do Brocos, aquela pintura do Brocos, que é
É um homem branco que você vê que me parece um imigrante, né, em pé, que ela vem até assim numa escala, né? Uma mulher já parda, né, assim, com uma criança também com a pele mais clara no colo, e logo abaixo, que vem assim sempre decaindo, uma senhora negra de pele retinta, né? Então, eu vou falar o contrário, né? Uma mulher negra de pele retinta, com uma mulher com a pele mais clara, que provavelmente é a filha dela, com uma criança com a pele mais clara ainda no colo e um homem branco em pé na porta. Então, essa ideia de crescer, né? De ir clareando, né? E ela está assim, a mulher mais velha, né? Essa mulher da pele retinta está assim, com a mão para cima. Por isso que é a redenção, né? De Can, no sentido de que bom, né? Isso ter acontecido e clareando, né? Foi um projeto mesmo, gente, que tem documentado, um projeto muito forte, assim, e que recai sobre nós até hoje, né? Dessa ideia da democracia racial, né? Do mito da democracia racial, de que somos todos iguais, né? Então, é bem interessante, assim, pensar em como essa construção se dá e 100 anos depois a gente ainda vive sobre esse mito, né? Ah, Murilo, obrigada. Inspiração pura. E aí tem aqui, depois, abaixo do Murilo, tem a Ludmila que está perguntando. Então, nas referências, posso colocar meu relato de como cheguei ao que quero pesquisar? Você pode, porque nas referências, você vai escolher 3 publicações, né? Então, no primeiro trabalho, vou só voltar um pouquinho, né? A Jéssica está falando que quem tiver interesse no assunto, tem um podcast muito bom que eu vi no último mês. Põe aqui para gente, Jéssica, chama Projeto Querino. Está disponível em todas as plataformas. Beleza, Jéssica. Eu queria pedir só para alguém também, se eu não consigo fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, se alguém pudesse só entrar lá no site do Museu Tipografia Ponto Santo Antônio. Lá tem também a edição facsimilar desse manual dos Salesianos e o prefácio que eu escrevi para a edição, né, da minha pesquisa da tese de doutorado. Se alguém puder fazer uma pesquisinha e colocar o link aqui, eu agradeço, porque eu não consigo fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Projeto Querino, colocar aqui o link. Legal, Jéssica, eu já vou até clicar para depois não perder, né, depois da aula, essa referência. Ficar aberto aqui o site. Assim, então, vou retomar só as avaliações. Na avaliação, eu já vou retificar, inclusive, depois da aula eu vou almoçar rapidinho e já volto à tarde para retificar essa questão das referências que eu não coloquei na avaliação. Então, na avaliação 1, são 3 laudas. Uma lauda vai ser a capa do trabalho com os dados de vocês. A segunda a segunda página é o preenchimento daquele questionário bem curtinho que eu compartilhei com vocês no comecinho. E a terceira são 3 referências que vocês utilizaram para, pensando nesse corpo documental, nessas referências bibliográficas, as referências que não necessariamente elas vão ser diretas, mas que apoiaram vocês na escolha desse tema. Como eu disse para vocês, no meu caso são os manuais são minhas principais referências, então abram bem essa possibilidade de referências, né, dentro do que vocês já trabalham, já vem trabalhando, ou que vocês queiram trabalhar, né, de proposições artísticas, enfim, de temas, né. No segundo trabalho, vocês vão escolher uma dessas referências que vocês citaram no primeiro, né, e vão fazer uma ficha de leitura. Vocês querem que eu compartilhe aqui a ficha de leitura? Acho que eu estou com ela aberta aqui, ó. Vou compartilhar, aproveitar que deu certo o compartilhamento e vou compartilhar com vocês aqui a ficha de leitura. Acho que está aqui, ó. Esse que eu não abri ainda, mas que eu vou abrir hoje. Eita, como que... Aqui. A ficha de leitura, ó. Elaboração, então, a descrição da atividade. Elaboração de uma ficha de leitura de um livro, né, publicação que escolheram sobre o seu tema. Nessa ficha de leitura constará o resumo do texto sobre o livro escolhido. Aqui tem um modelinho da ficha de leitura, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem aqui o nome, né, do livro,
Data de início da leitura, conclusão, que aqui eu coloquei bem informal mesmo, como é uma ficha. O título, o autor, né? Se tem ilustrador, editora, né? E todas as informações aqui da própria publicação. E mais abaixo, classifique o tipo de texto, assinalando com X, né? A opção correta se é um texto prático, descritivo, poético, narrativo, instrucional. No caso do meu, sempre é prático e instrucional os manuais, né? Se é dramático, conversacional, né? Expositivo. E aqui o resumo do texto, que daí é o resumo de vocês mesmo. O resumo do que vocês acharam que pode ser uma lauda também. Eu pus esse modelinho aqui, mas é uma lauda, no máximo, esse resumo do texto, que é o que vocês consideraram. Lá no PowerPoint que eu vou disponibilizar para vocês, que eu vou abrir hoje também, esse trabalho não é para amanhã, tá, gente? Amanhã são só as respostas. A avaliação 1. Esse trabalho aqui é para o dia 3 do 10, que é depois das eleições. Eu até deixei para segunda-feira, dia 3, não para domingo, porque domingo é eleição, né? Então, no dia 3, que daí você... É que uma coisa está atrelada à outra, que vocês podem até, inclusive, exercitar e fazer junto e já postar se quiser. Mas é um resumo simples de uma lauda, falando um pouco desse livro que vocês escolheram e dessas conexões que tem com o tema que vocês escolheram, com o tema que vocês querem desenvolver a pesquisa, né? E lá no PowerPoint que eu coloquei, vai explicar um pouquinho de uma forma já de metodológica, como se faz um resumo. Para quem não tem muita experiência, eu sei que muitas têm aqui bastante experiência com resumo de texto, mas para quem não tiver, eu coloquei mesmo, assim, tem as referências bibliográficas. Coisa, um chocolate. Oi? Opa, acho que sem querer entrou aqui. Vou parar de compartilhar. Mas eu coloquei lá no PowerPoint, que eu vou abrir hoje o módulo 2, tem todo um roteirinho mesmo. Eu acho importante, parece que às vezes a gente está chovendo no molhado, falando assim, nossa, de novo, resumo, mas é tão bacana a gente ver que é um roteirinho mesmo, que se a gente segue o roteiro dá super certo, né? Mas como eu comentei com vocês, eu fui fazer meu primeiro fichamento, ficha de leitura, formal mesmo, assim, lá no mestrado. Eu não tinha feito nem na graduação e nem na especialização. Então, eu acho que é um treino muito bacana também, porque se vocês continuarem com esse tema depois, inclusive esse fichamento, o conteúdo dele já vai entrar depois na pesquisa de vocês de TCC como material, né? Com certeza, em alguma parte ele vai entrar, porque tem as escolhas das referências bibliográficas, né? Então, é para exercitar mesmo, assim, essa questão da pesquisa acadêmica, mas também, por isso que eu falo da escolha do tema, que eu acho que é bacana ser do coração, porque daí é um exercício que dá muito prazer, né? Fazer uma leitura de um livro que seja agradável também, de uma referência bacana. Então, é mais um pouco nesse sentido. Ione, muito obrigada por ter compartilhado aqui o site do Museu Tipografia, e está lá o manual, já pôs até no link, o Manual do Aprendiz Encadernador, né? Olha o nome, aprendiz, né? Por isso que começa sempre como aprendiz. 5 anos de estudo para ser aprendiz, né? Professora, por favor, para a atividade de amanhã, as referências devem ser apenas listadas ou devemos apresentar um referencial teórico? Só listadas. Não precisa escrever um pouco sobre cada uma, não. Só listadas mesmo, bem simples mesmo, só para a gente ter uma ideia de onde veio esse tema das referências. Não precisa listar, não. Precisamos ficar atentas e atentos, porque as datas de entrega das atividades dos tópicos são as mesmas da disciplinação, do laboratório. Elas ficaram muito próximas, porque a disciplina é muito curtinha, não tinha como dar tantas distâncias assim. Né? Só que os quereres são absurdos às vezes, mas tentem fazer isso hoje já, assim, sabe, depois da aula, já responder essas perguntas, assim, aproveitar que já está no gatilho, assim, e aí vai ajudar também a construir, porque vocês viram, não é nada, é mais para ir criando essa reflexão. E um dia antes tem a de cinema, tudo junto, meio juntinho. A Ellen falou, obrigada, professora. A Marília, a professora Fernanda, que aula maravilhosa. Obrigada, Marília.
Obrigada. A troca é uma delícia, pesquisar é uma delícia, por isso que eu acho que a gente tem que ir pelo coração, um tema que nos afete mesmo, assim, né? Quando eu falo nos afete, quando cria afeto é porque nos afeta de alguma forma, seja de uma forma gostosa, porque eu amo fazer encadernação, ou seja de uma forma, como eu falei, todo esse contexto da escravidão, que me afeta também, que é de uma outra forma, que não é com tanto prazer, mas que também é importante afetar, para ir para outros lugares, né? Então, é nesse sentido que essa construção se dá. E aí, não sei se eu respondi todas as perguntas que estão aqui, ou se eu passei alguma, Gabi, se você viu alguma também que as meninas, as tutoras, que passou, eu tentei aqui fazer ao mesmo tempo, mas eu não sou tão boa, não, de ficar olhando o chat e ao mesmo tempo respondendo. Eu acho que foi, Fernanda. Foi. Acho que talvez, se alguém não se sentiu contemplado, colocar aí no chat novamente. Tá. Acho que eu só passei um pouquinho, né, Gabi? Não, tranquilo, porque a gente teve, né, o atraso com a questão da internet com a Fernanda. Com a Dani, né? Com a Dani, desculpa. Imagina. Fernanda, quando quiser, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá, gente? Mais relacionada ao curso. E eu vou abrir o fórum hoje também, porque daí se tiver alguma questão que ficou, né? E queira depois tratar, pode colocar que daí a gente vê pelo fórum, mas eu já vou fazer toda essa atualização assim, logo depois do almoço, até umas 3 horas da tarde já vai estar tudo bem redondinho. E aí fiquem à vontade de colocá-la também. Por lá, né? Pelo Moodle. E agradecer, eu acho que a oportunidade, por isso que eu falo que a escolha do tema é tão importante que nos toque, porque é sempre uma oportunidade muito boa quando é um tema que a gente gosta de poder compartilhar, né? Dividir. Sim. Acho que é isso, Gabi, e a oportunidade de estar aqui com a Dani, com todos e todas, por vocês estarem aqui no sábado de manhã, né? Poder estar junto nesse momento aqui. Obrigada, viu, Fernanda? Obrigada a você, Gabi. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta relacionada ao curso ou deixar algum comentário? Podemos finalizar, então? Ludmila, sim, o certificado de presença, eu pedi a vocês para colocarem aqui no chat quem vai precisar, tá? Porque como a gente deixa a aula gravada e várias pessoas não participam da aula, a gente vai fazer desde que a pessoa realmente esteja presente, deixa aqui no chat, tá? Eu já vi que Ludmila deixou, tem mais alguém? O chat também vai ficar registrado. Só um pouquinho, Gabi, que a Maria Lenice falou, no Moodle não tem fórum de dúvidas nessa disciplina. Eu vou abrir hoje o fórum, ainda não abri, vou abrir hoje. Gente, na minha conferência aqui, apenas a Ludmila pediu o certificado de presença. É isso mesmo? Alguém quer? Acho que a Alessandra. Eu pedi também, Alessandra. Alessandra? Ludmila também. Você deixou no chat, Alessandra? Eu coloquei agora, não tinha colocado antes, tá. não.
Ah, tá. Sim, Rafaela, é uma pós-graduação lato sensu. Alessandra Alves da Silva, ok. Naia de Gonzaga também, né? E Lilian. Sim, eu também. Ok. Pessoal, podemos finalizar? Agradeço a Fernanda, a Daniele e todas as pessoas presentes aqui. Um abraço, gente. Bom final de semana, bons estudos. Agradeço também as tutoras, a Nayara, todas aqui. Luciana, Melissa, aqui. Um abraço, então, pessoal. Obrigada.